Caião, o que que você poderia falar, a pessoa escreve aqui, o que você poderia falar sobre a questão da busca do Jesus histórico, dos pressupostos metodológicos desses historiadores e teólogos que tentam fazer uma separação entre o Jesus histórico real e o Cristo da fé que teria sido idealizado pela igreja primitiva no Eu Evangelho? tô falando disso há 46 anos, né? Quando era o Cristo da fé, sobretudo baseado em Marcos e um pouco em Lucas, contra o Jesus da história baseado em Marcos e Lucas, contra o Jesus abstrato da fé segundo João. Essa era a discussão da época. Eu continuo achando o que eu achava antes, uma grande infantilidade e tolice. Esquizofrenia. Eu, se cresce nisso, não creria em nenhum dos dois. Porque o primeiro seria um reducionismo absoluto. O Jesus da história não é nem o da narrativa do Evangelho. O Jesus da história foi um profeta que passou e que foi hipertrofiado de maneira mítica pela projeção apostólica, especialmente de Paulo, que é o grande criador do Cristo da fé. Contra o Jesus pequeno, o Jesus de Nazaré, o Jesus meio hippie, andando por ali, o Jesus escatológico, o Jesus enganado pela impressão de si mesmo. Então ele me pergunta o que é que eu acho disso. Eu acho pura esquizofrenia. Eu acho que são pessoas que não conheceram nem Cristo como patada do leão de Judá no meio do peito e nem provaram a Cristo, que é o mesmo Cristo histórico. O Cristo da fé é o que ressuscitou de entre os mortos e que se diz acerca dele: assim virá do mesmo modo como o viste subir. Não cria um hiato. Está dizendo que aquele que está subindo é o mesmo que esteve entre nós e que assim virá do mesmo modo como vimos subir. Agora, se o cara está estudando esses livrinhos do Jesus da história, eu tenho todos eles ali, uma biblioteca de milhares de livros, alguns deles, sobre esse debate do Jesus da história contra o Jesus do cristianismo, o Jesus da fé. E eu sempre olhei para isso como esquizofrenia e conheço boa parte dos proponentes dessa teoria na América Latina, eu conheço há mais de 40 anos. Alguns dos grandes especialistas que viveram sem fé. Foram só teologuitos da Torre de Marfim, escrevendo, masturbando-se em cima da teologia, mas é um Cristo que, se você chegar e disser para ele: a tua filha linda está com câncer no útero e não vai mais poder procriar, ele vai ficar com raiva de Deus, porque Deus não é Deus para ele. Esse pessoal trabalha com Jesus como se fosse uma categoria de natureza paleontológica ou arqueológica, mas não como uma experiência na vida. Sim. Nenhuma. É um pessoal que tem medo de morrer, tem medo de viver, tem medo de existir. Está todo mundo no terapeuta, todo mundo com depressão, todo mundo com pânico. Eu acompanho alguns deles por aí, só vejo tristeza. Ixi. Tristeza na vida, porque não tem o Cristo vivo. Esquizofrenizaram Jesus e eles ficaram, uns ficaram na ala do Cristo histórico, desse hospício, e os outros ficaram na ala do Jesus da fé. E o Jesus da fé não é porcaria nenhuma e o Jesus histórico é uma pálida construção mítica. Eu estou falando com um homem como eu, o que é que eu acho? Eu acho que é idiotice de quem não teve coragem de crer, de quem não encontrou Jesus. Essa que é a verdade. Imagina se Paulo, que encontrou Jesus na estrada de Damasco, escuta, deixa eu fazer uma epístola sobre o Jesus da história. O Jesus da história, ele deixou Lucas escrever o Evangelho de Lucas narrando o Jesus da história.
que nasce como nasce, vive como vive, morre como morre, ressuscita como ressuscita. Histórico. Um dos evangelhos mais históricos entre todos os históricos. Ao mesmo tempo, Paulo sabe que o Jesus da história é o mesmo que está assentado acima de todo principado, potestade, poder. Aquele que encontrou com ele, que disse, eu vou te ensinar o quanto importa sofrer pelo meu nome, na história. Um cara que nunca fez dicotomia entre uma coisa nem outra. Que diz, pois há um só Deus e mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ou seja, o cara tem que ler um livro, depois ler o outro para ficar com esse conflito. Porque se ele tiver evangelho dentro de si, isso no máximo é uma informação acadêmica de duas correntes que não conseguem se encontrar em momento algum. Uma porque não tem fé. A outra porque também não tem e diz que tudo quanto se diga de superior acerca de Jesus foi uma projeção mítica da esperança teológica construída pelos discípulos. Então eu não quero nada com nenhum de vocês. Estou passando pelo mundo e vejo só um lado gemendo e outro lado morrendo de angústia e depressão. Porque é um Cristo que não serve para bosta nenhuma. Nenhum e nem outro. Desculpem-me os acadêmicos com o cheiro agora de toalete mal lavado, né? Sim, senhor. Vamos Mas lá? aí ele fala assim, acho que você já entrou nessa aí. Os caras dizem que só aproximadamente 20% das palavras de Jesus e dos eventos Cara, que estão na conheço narrativa tudo. corresponde de fato ao Jesus real e histórico. E que o restante disso são apenas concepções teológicas doutrinárias de fé Aí, sabe elaboradas pelas comunidades da Eles igreja. não têm nem como Você acha? basear isso em nada. Eles não têm. Eles não têm. Sabem o que, Isso que aqui eles é fazem? chute deles? Não é chute. Eles pegam assim frases. É análise de texto. O evangelho que tenha textos mais parecidos com esses textos que eles acham que são os mais originais, e os mais originais viriam do evangelho de Marcos. Então, baseado nesse filtro textual, é que eles só admitem o que pareça com aquilo. O que não pareça com aquilo é excludente. Eles não dão nem a chance de o cara escrever com personalidade própria, identidade própria, palavras próprias e de modo diferente. Ah, não, isso tudo é muito infantil, brother. Eu não fui, nunca me interessei por isso, porque para mim é insuportavelmente burro o processo. E se eu cresce assim, eu não teria nenhum interesse em Jesus. Se eu cresce assim, eu ia ficar especialista mesmo em Einstein. Os caras ficam querendo dissecar. Não, eles estão querendo secar-se. Porque quem crê nisso morre seco. Não pode, não há Salmo 46 para esse cara. Não há refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação, não tem nada. Vai viver a tua dor com esse Cristo histórico pequenininho e com esse Jesus da fé fantasioso, e você vai ver o que te sobra, senão a angústia seca de uma existência sem esperança. Eu tenho muita compaixão de vocês, dos amiguinhos que ficam estudando essas bobagens, e na hora que o bicho pega, se você disser que ele tem uma verruga cancerígena, ele já está em pânico. Porque não há refúgio bem presente em nenhuma tribulação. Se Cristo é isso, deixa para lá. Tem coisa mais interessante para fazer da tua vida do que fazer estudo paleontológico de um Jesus de letras. Ou estudo quase psicodélico e psicológico de um Jesus de fantasias. E o cara não tem a sabedoria de jogar tudo fora e dizer, deixa eu seguir ateu. Eu respeito muito mais. Muito mais. Deixa eu seguir ateu. Quem dera você se tornasse um bom ateu. Do que esse crente ali entre o bucuí e a formiguinha de fogo. Formiguinha o quê, cara? De fogo. O fogo? É pequenininha. O bucuí é qual? Bucuí é esse bichinho do capim.
Tá ali aquela coisinha que não serve para nada na vida. E você vai fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado nessa bosta, cara. Para quê? Serve para quê isso aí? Vai fazer psicologia, te ajuda mais. Não faz isso não. Eu não tenho. É assim, larga tudo, porque tudo foi mentira e não vale a pena. Parte para outra, garoto. Paulo responderia a essa pessoa que me perguntou, que eu não sei se é homem, mulher, menino. É homem. Qual a idade possível? Parece ser um jovem. Isso é mais uma questão da juventude do que da maturidade. Então, o que eu espero de todo o coração é que vocês usufruam Deus. E a gente só usufrui se confia e se entrega. Não existe nenhum, preste atenção, não existe nenhum pressuposto de racionalidade da fé que te dê o poder de dizer: o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Por isso não temerei, ainda que cheguem todas as convulsões. Eu sou habitado por um rio de paz. Eu sou a cidade serena de Deus. Isso tudo está dentro de mim. E eu vou me aquietar, porque tanto mais quanto eu confie, eu creia e me aquiete, tanto mais eu provo, conheço e sei Deus. Ele não está disponível para as racionalizações e a melhor de todas as racionalizações cai muito antes do que o Evangelho propõe. De modo que o melhor esforço nesse sentido ainda é querer brincar de solução cósmica fazendo conta de somar. De tão básico e de tão tolo que é. Mas o pessoal não consegue entender, especialmente os da teologia. Sentem uma obrigação de fazer valer a cadeira que estudam e ficam querendo fechar um sistema que não fecha nunca. Se fechar é porque não é de Deus, porque se for a partir de Deus e em Deus, não tem como fechar. Se é de Deus é eterno, é infinito, não fecha em lugar nenhum. É só o feixe da fé é que viaja por ele.